tesouro, bumbum de ouro, 18 quilates. Ela bate o bumbum no bumbum, quando o bumbum bater no bumbum. É bumbum, quando o bumbum bater no bumbum. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso, do meu, do seu, tá maravilhoso, do nosso incrível canal. Aê, bando de putaiada, aê, cachorronas do funk. Estamos aqui com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar uma coisa que vocês pediram há muito tempo. Uma coisa que, mano, vocês mandaram mensagem, recebi mensagem quando eu fiz o processo, recebi mensagem quando eu fiz, sabe, entreguei a papelada que eu falei lá no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo, quando eu fiz o processo. E eu falei pra todos vocês, e vocês perguntaram, tipo, ai, quanto custa, se é difícil, e como que é, e tal. Então, finalmente chegou o dia de eu contar pra vocês como que foi todo o meu processo do Green Card, o que que eu precisei, os formulários que eu precisei, documentos e tudo mais. Mano, hoje eu fui na academia e eu machuquei o dedo, cara. Tipo, eu tava fazendo lá a malhação e tudo mais, né, fazendo as bagaças e tudo mais, e daí eu coloquei a mão no chão e a mão é aquelas madeiras com vinil, aqueles negócios transparentes em cima, e na hora que eu coloquei a mão no chão assim, deu uma leve escorregada, a pele saiu assim, fez tchá! Aí eu, ai, que burro, dá 0 pra ele. Vamos lá pro vídeo, que é a parte mais importante, que é o que vocês querem saber. Existem várias maneiras de você conseguir o Green Card, e a maneira que eu consegui, o que eu apliquei para o Green Card, é através do casamento com um americano. Então, se você tem a dúvida, como você conseguiu o Green Card? eu casei com um americano. O que você precisa para casar com um americano? Nada mais e nada menos do que uma habilitação, um documento com foto. No caso, eu fui com a minha habilitação lá no dia, que eu tenho a documentação aqui do estado que eu moro, que é do estado de Oregon, e daí a gente foi lá para poder pedir a permissão para poder casar. Porque aqui nos Estados Unidos, eu não sei se aqui no estado ou nos Estados Unidos, para você casar você tem que ir lá no escritório, não sei o nome do lugar, aí você vai dar os seus documentos, você vai pedir um papel para você poder casar, mas você só pode casar 3 dias depois com esse papel, porque assim evita que, tipo, as pessoas fiquem bêbadas ou, tipo, fazem lá um tipo de loucura, alguma coisa do tipo assim, que a gente sabe que, né, hoje em dia. Então, pra evitar esse tipo de coisa, eles preferem dar esse documento e você só pode casar 3 dias depois. Aí você casou, foi lá, teve seu dia de princesa linda, maravilhosa, foi fazer o cabelo, tudo mais, fez a unha, se vestiu, foi na cerimônia, quase morreu de infarto, porque o cara pede pra você repetir, às vezes o inglês não é bom e você tá nervoso, e tem câmera fazendo vídeo ao vivo no Facebook pra família toda ver, e daí você fica, tipo, meio da bunda suando de tão nervoso que você tá, mas enfim, você supera esse momento. Fora aqui, meus amores, está 45 graus do lado de fora no dia do meu casamento, estava, que eu não sei de onde veio, parece que o deserto do Saara falou assim, vamos dar uma passadinha lá nos Estados Unidos, vamos ver como que tá as coisas lá, que a gente faz um tempo que não foi lá, daí eles vêm aqui, pá, joga ali todo o calor deles ali, né? O calor está de lacrar o cu das inimigas. Depois que você casou, que passou esse dia maravilhoso, você tem 2 opções. Ou você vai na imigração, no escritório da imigração, para pedir os formulários que você tem que preencher, ou se você já souber os formulários, você pode pegá-los online. Normalmente eles têm uma explicação online qual dos formulários que você precisa, mesmo que você não tenha um conhecimento sobre. Gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os formulários que eu utilizei para poder enviar o meu processo para o Green Card, mas eu vou dar uma leve explicação para vocês, porque eles podem ser um pouquinho dor de cabeça e dar uma leve confusão. Mas antes de eu explicar os formulários para vocês, eu vou explicar uma coisa para vocês sobre o processo. O que acontece? Há um tempo atrás, o governo dos Estados Unidos, eles faziam o seguinte, eles davam abertura para as pessoas poderem aplicar para o Green Card, né, para poder, tipo, né, ter lá a permissão para trabalhar e viajar e tudo mais, mas o que acontecia era que a pessoa tinha que ficar esperando durante muito tempo, porque o Green Card em si, o documento em si, pode demorar de 9 a 12 meses para sair. Quem consegue ficar em outro país sem trabalhar durante 9 meses ou 12? É muita coisa. Fora que você sobrecarrega a outra pessoa que mora com você se você fica sem trabalhar por muito tempo, né? Meu marido tem 2 empregos, não preciso ficar aqui. Não preciso aguentar. Meu marido tem 2 empregos. Então o que o governo decidiu fazer? Eles decidiram colocar, tipo, uma coisa de menos período. O que seria essa coisa? É uma autorização de trabalho e uma autorização provisória de viagem que vem antes do Green Card. Então esse documento demora cerca de
3 a 5 meses. Nossa, bem menos tempo esperando do que o Green Card em si, que demora de 9 a 12 meses, correto? Correto. Mas pode acontecer que o seu Green Card, aquele mesmo, gente, que demora de 9 a 12 meses para sair, saia antes. Por quê? Porque que foi o meu caso, né? No meu caso demorou 4 meses. Mas por que isso pode acontecer? Porque os escritórios que tomam conta dos documentos são diferentes. São escritórios diferentes. Então, como eles vão para, tipo, determinadas regiões, uma região às vezes tá mais rápido do que a outra. O programa de hoje, ó, tá delicioso. No meu caso, demorou 4 meses para eu poder pegar mesmo o Green Card ou o documento em si, mas eu não cheguei a receber a autorização de trabalho provisória e a autorização de viagem provisória. Eu acho que é porque eles já tinham agendado a entrevista quando eu já tava com uns 3 meses de processo, mais ou menos 3 meses e meio, então por isso que eles não mandaram esses documentos. Mas tem gente em algumas regiões, gente, alguns estados, que a pessoa tá esperando há mais de 1 ano pelo Green Card e às vezes até hoje não recebeu essa autorização provisória de trabalho e de viagem. Então é um saco, porque às vezes você fica ali na dependência. Primeiro que se você trabalhar legal, como já passou várias vezes na televisão aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, teve um mexicano que ele foi numa base militar para poder entregar pizza, que eles mandaram a pizza, e lá eles... eu não sei exatamente como foi a história, se foi desse jeito, mas meu marido me contou, que eles fizeram um background ali do cara pelo documento dele que ele entregou, porque se você vai numa base militar, você tem que entregar o seu documento, né, para poder entrar nessa base militar, e viram que ele estava ilegal. Gente, ele foi deportado na hora, porque quando você está ilegal, você não pode trabalhar. Isso é um dos pontos, assim, acho que mais cruciais quando você está aplicando para o Green Card, porque você não pode simplesmente trabalhar. Tá, agora vamos explicar os formulários que agora vocês vão entender o que eu tô falando. Bring the action. Eu vou dar uma lida aqui, eu vou dar uma colada, né, porque eu não sei de cor. O primeiro formulário que eu vou falar pra vocês é o I-765. Esse formulário é para autorização temporária de trabalho, que é isso que eu tava falando pra vocês. Você não precisa pagar para poder enviar esse formulário e ter ele no seu processo. O segundo formulário da lista é aquele I-131, que também faz parte da autorização de trabalho lá, a mesma coisa da parte temporária, e eles vêm juntos. Quando você pede os dois juntos, eles vêm junto como se fosse um cartão, tipo um RG, e daí vem tipo assim, autorização de trabalho e tal, lá, e bem na parte de baixo assim, vem tipo assim, parole, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, eles chamam de parole, que é autorização pra você poder viajar e sair dos Estados Unidos, mas em casos de emergência, que é aquela coisa que eu falei, morreu um parente, família doente, tá grávida, essas coisas assim, não é tipo, eu vou passar férias na Havaí e preciso sair do país, não tem essa, entendeu? Então presta atenção, que daí depois a senhora é deportada, que daí depois a senhora é jogada lá pra outro país esculhambada. Gente, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Quando você é deportado, parece que você viaja em avião militar, olha que chique, tá vendo? Se você tem um sonho de um dia, né, tá ali na sua lista de coisas para fazer antes de morrer, e você quer viajar ali de avião militar, tá aí uma boa ideia pra você vir para os Estados Unidos, ficar legal, arranjar uns dois pra ser deportada, e quem sabe você não é deportada ali, com os gatinhos, né, militares ali, tudo olho azul, aquela coisa meio Chris Hemsworth, sabe, tipo Thor lá, aquela coisa meio delícia e tal, tudo bem que ele é australiano, mas enfim, a gente ignora e deixa a gente sonhar mesmo que a gente é de Deus. O sangue de Jesus tem poder! O nosso próximo formulário é o formulário I-485, que é o formulário para registro de residente permanente. Então você tá aplicando para se tornar um residente permanente dos Estados Unidos. Aquele que você não vai precisar de ficar com visto para ir e voltar e tudo mais, porque você já tem a sua permissão de residente permanente. Esse formulário é o formulário mais importante, porque é nesse formulário que você vai colocar todas as suas informações, tipo, todas, quantas vezes você já deu para o mesmo cara? Pai, para! Gente, mentira, lógico, você não precisa colocar esse tipo de informação. Mas você vai colocar todas as informações possíveis, tipo, a última vez que você entrou nos Estados Unidos, quando foi, os tipos de visto que você já teve, por como que você foi au pair, quando que acabou seu au pair. Mano, é muita informação. E esse formulário é o mais importante, porque é esse formulário que vai ir lá nas mãos da imigração e vai eles vão analisar pra poder te dar a residência permanente nos Estados Unidos. Claro, meus amores, como esse formulário é o mais importante, esse formulário também é o mais caro. Então, junto com esse formulário, você precisa mandar um cheque. Sim, um lindo chequezinho de $1.140.
Mano, é muito dinheiro. Quando eu comecei a preencher essa bagaça e depois eu comecei a olhar nos formulários o quanto eu tinha que mandar pra poder ter essa coisa do Green Card, eu fiquei, mano, é muito, muito, muito dinheiro. Vamos para o nosso próximo formulário, que é o I-130. Esse formulário é um formulário onde o seu marido vai dar explicações sobre ele, falando que ele vai estar, tipo, de total responsabilidade por você, que ele consegue ser seu sponsor aqui nos Estados Unidos, que ele tem dinheiro suficiente para bancar vocês dois. Uma porrada de documentação que o seu marido ou esposa tem que preencher, tá? Sobre ele, sobre trabalho, sobre dinheiro, conta bancária, se é cidadão ou não é cidadão, quanto tempo de trabalho e tudo mais. São várias informações para ter certeza que você está ok nos Estados Unidos, que você está tudo bem aqui, entendeu? Meu marido tem 2 empregos, não preciso ficar aqui. Não preciso aguentar. Meu marido tem 2 empregos. O nosso próximo formulário é o I-130A. Tá? Caso você precise adicionar informações sobre o seu marido no formulário anterior que eu falei pra vocês, que é o I-130, você vai usar esse formulário para adicionar outras informações. E por último, mas não menos importante, você vai usar o formulário I-693. Esse formulário é do médico. O que você vai fazer com esse formulário? Você precisa preencher ele e você vai num médico credenciado, não credenciado, mas que a imigração aceite. No site da imigração você consegue achar uma lista dos médicos e dos locais que atendem na sua região. Gente, o que acontece? Essa parte médica é o que causa mais caos nas pessoas. Por quê? Porque primeiro que você paga por fora, você não paga imigração, mas a maioria dos médicos que fazem esse tipo de serviço aqui nos Estados Unidos, eles não aceitam convênio. Por quê? Porque o convênio não considera isso como um exame, como uma emergência, não considera nada parte da imigração. Então tem muitas pessoas que ficam muito putas. Por quê? Porque o marido tem um convênio e você vai num lugar que aceita um convênio se você estivesse passando por uma emergência, mas o médico não vai aceitar por esse tipo de exame porque ele já sabe que o convênio não vai aceitar e daí vai rolar briga, então ele prefere não cobrar pelo convênio. No meu caso, graças ao bom Senhor Jesus Cristo maravilhoso que eu rezei tanto, ficou $200, mas a gente acabou que o convênio do meu marido, em específico, aceitava esse tipo de exame. Então a gente ligou no convênio, a gente falou com eles, falou, não, a gente aceita sim, pode mandar pra cá, a gente mandou a conta pra eles, e daí o local que a gente vai fazer o exame teve que devolver o dinheiro pra gente. Olha que bênção do Senhor Jesus. Mas por que dá dor de cabeça assim tanto? Porque primeiro você paga, que é uma porrada. Segundo, que você vai fazer uma porrada numa lascada de exame. Terceiro, que tem gente no Brasil que não tem nem carteira de vacinação, gente. Então fica muito difícil, às vezes você vai nesses lugares, eles pedem as últimas vacinas, o que você tomou, o que você não tomou. Tipo, faz aquele exame que eles colocam, tipo, um líquido aqui no seu braço e fica aquela pelotinha, daí se subir de um dia pro outro em 30 não sei quantas horas você tá contaminada, e se ficar pra baixo você não tá, que eu fiz também esse exame, deu nada, graças a Deus. Gente, tem lugar que a pessoa vai pagar, eu paguei 200, mas tem lugar que você vai pesquisar, os médicos estão cobrando $800, $900. Tem lugar, outros estados, que a pessoa paga 1.000, 1.200. Eu vi gente pagando $1.300. Eu fiquei, pelo amor de Deus, você não fez isso, cara. Eu sou rica! E agora vamos para a parte da documentação. Quais documentos meus eu tive que tirar cópia e mandar para a imigração? Atenção para a dica do John. Gente, quando você vai entregar os seus documentos para a imigração, você precisa traduzir todos os seus documentos. O que é isso? Você precisa passar todos os seus documentos do português para o inglês. É muito importante que você faça isso. Ai, John, mas nossa, eu não consigo traduzir, mas eu não sou bom no inglês, o que eu faço? Então, você precisa achar uma pessoa que é registrada, sabe, fluentemente as duas línguas. Tem que saber português e inglês de forma fluente. But the second time I have control the match. E essa pessoa vai notarizar a sua tradução. O que seria notarizar? Ela vai dar um carimbo e vai assinar o nome dela falando que, tipo, dando a certeza que a pessoa que traduziu aquele documento é fluente nas duas línguas e se responsabiliza ali pela tradução. Então, no dia da imigração, eu tive que dar a cópia dos meus documentos originais em português e das minhas cópias notorizadas
em inglês. E eu tenho que manter todos esses documentos, porque no dia da entrevista pode ser que eles peçam essa bagaceira. É o seguinte, gente, depois que você enviar todos os formulários com todos os documentos que você precisa, a imigração vai mandar uma carta na sua casa pedindo pra você ir lá na imigração pra poder fazer uma coleta de digitais que eles vão mandar pro FBI pra se analisar nos seus antecedentes criminais. Olha pra você ver que foda! O seu nome vai estar lá no FBI, essa porra. E também, gente, você precisa pagar $85 pra fazer essa taxa, essa bagaça da mão ali, da digital da porra da mão, e pra tirar a fotinha ali, passaporte e tudo mais. Olha que coisa. Aí você pensa, nossa, é o que agora? É sessão fotográfica agora? Pra eu poder pagar $85 pra poder tirar essas fotos? Você vai fazer o quê? Você vai me colocar na capa da Vogue agora? Fotógrafo da Vogue agora, essa bagaça? É só se for pra sair na revista Forbes, ou tipo, sair num clipe do Shawn Mendes, porque, mano, $85 pra poder tirar só uma foto na câmera ali. Ah, por favor, né? E aí vem uma pergunta que todo mundo me perguntou, várias pessoas daqui mesmo, dos Estados Unidos, da região onde eu moro, brasileiros, amigos, me perguntaram, falando assim, John, você faria com um advogado? Por que você não fez com um advogado? Como que você vai fazer? Gente, é o seguinte, eu não fiz com um advogado, por quê? Porque o meu caso aqui nos Estados Unidos tá tudo bonitinho, tá tudo joinha, tudo certinho. Não trabalhei de forma ilegal, não fiz nenhum serviço de forma legal, não tenho nada no meu nome, não, tipo, infringi nenhuma lei, não fiz nada de ruim que pudesse me prejudicar no momento. Se você é do tipo de pessoa que tá preenchendo os formulários, você tem alguma coisa, trabalhou legal, tem gente que tá aqui legal, não sei quantos anos trabalhando e depois acha alguém em casa, eu aconselho fazer sim com o advogado, que o advogado pode te auxiliar a fazer das melhores formas possíveis, entregar os melhores documentos possíveis, o que falar na imigração, além de o advogado te acompanha no dia da entrevista. Ele tem sim o direito, e você tem o direito de levar um tradutor no dia da entrevista e o seu advogado, se você tiver advogado. Então eu super aconselho, se você é desse tipo de pessoa que trabalhou ilegal e tudo mais, a levar no dia da entrevista ou a contratar um advogado. Ah, John, mas eu não consigo preencher os formulários muito difícil e eu não consigo, não aguento, ai meu Deus. Gente, se você acha muito difícil, às vezes o seu marido não tem tempo mesmo, ele trabalha pra caramba, ou esposa, no caso, que é americano, e você não está trabalhando, você está em casa e o inglês é muito difícil pra você entender e você não sabe o que preencher e tudo mais, arranja um advogado, sabe? Eu acho que é um dinheiro mais ou menos mal gasto, porque você paga muito. Eu vejo gente falando, gente, eu vou pagar 3 mil de advogado, vale a pena? Eu falo, mano, o processo é 1.700 e poucos dólares, quase $1.800. Você ainda vai pagar mais 3 mil de advogado, tipo, deixa pra gastar em lua de mel, pra ir pro casamento, pra, sei lá, comprar uma casa, comprar um carro, ou deixar em casa mesmo enquanto você não tá trabalhando pra ter um dinheiro ali de sobra. Não sei, pode ser que a opinião diverja, ó, americano! Pode ser que a opinião seja ali diferente de vocês e tudo mais, mas me conte aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou dos formulários, se você já entregou, se você tem alguma dúvida, eu vou ficar mais do que feliz em responder pra você, tá bom? Sobre qualquer coisa. Não esquece de dar um like, tá vendo o joinha aqui nessa parte de baixo do vídeo? Tem um joinha, clica nesse joinha pra cima e dá um like no vídeo, tá bom? Não esquece, minha mãe, se você estiver assistindo, não esquece de dar like, gente, minha mãe assiste direto. Eu falo, mãe, deu like, ela manda o print, não deu like. Você acredita, minha própria mãe me assiste e não me dá like no vídeo. Eu fico chocado, cara. Chocado. Bom, é isso, gente. Um beijo, até a próxima. Tchau!